Saudações, Vigia das Pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP. O canal Vigia das Pessoas tem por objetivo estudar a Bíblia diariamente. Sim, nós já estamos estudando a Bíblia diariamente já faz um ano mais ou menos. São aí, para o seu deleite, mais de 800 vídeos. Muito simples, do meu jeitão, porém muito assertivo. Este ano, nesse primeiro trimestre, que vai de janeiro a março, que termina esse mês, nós estamos estudando como tema o amor e a justiça de Deus. Como conciliar o amor de Deus e a justiça de Deus. Como Deus concilia os dois pratos dessa mesma balança. Nós aprendemos ao longo do trimestre que Deus é amor, Deus é onisciente, Deus é poderoso, Deus é justiça. Poderoso, Ele é Pantocrator. Ele é justiça, Ele é tudo. Como que Ele concilia tudo isso? Por outro lado, se Ele é, e nós sabemos que Ele é tudo isso, como existe tanto mal no mundo? Como que o Deus Todo-Poderoso não consegue acabar com o mal? Nós estamos vendo isso na lição passada, a lição 9, e nós descobrimos que o inimigo fez isso. Quem é o inimigo? O inimigo é Satanás. Lembra da parábola do semeador? O dono da fazenda mandou semear o campo. E aí quando foi ver no outro dia, ele notou que estava cheio de joio. Eu não estou te vendo, mas eu espero que você esteja me vendo. Cheio de joio. Aí os agricultores do homem perguntaram a ele: não plantamos trigo bom? O que esse joio está fazendo nascido aqui? Aí então Jesus diz que na parábola, o homem dono da terra disse: o inimigo fez isso. Então não foi o agricultor, Deus é o agricultor. Deus só planta trigo. Então quem plantou o joio? O inimigo fez isso. Qual seja Satanás, diabo, como vimos ontem, ele é o dragão peçonhento de Apocalipse 12, que vai ser destruído em Apocalipse 17, parece que é o mesmo que carrega a besta em Apocalipse 13, é o mesmo que instigou o casal a pecar lá no Éden, em Gênesis 3:15. Hoje, terça-feira, 4 de março, quarta-feira de cinzas, a cidade está só o pó. Não, nem tanto. A cidade despertou normalmente de manhã para trabalhar, mas como é ponto facultativo, muitas pessoas estão em casa ainda. E aqueles fulhões, aqueles que foram à farra, estão realmente no pó. Estão dormindo e vão acordar só meio-dia para ir trabalhar. Aqueles que têm o privilégio de ter o meio-dia de folga. Os demais, muitas vezes foram trabalhar e estão como zumbis nas empresas. Não precisava ser assim. A quarta-feira de cinza é um feriado religioso criado para a igreja, para marcar o início do tempo da quaresma, período de jejum e oração. Muito bom, a ideia foi maravilhosa. O único problema da ideia é que ela começou com a liberação para o carnavales, para a festa da carne. Ou seja, a igreja liberou todo mundo para pecar à vontade. E aí tem o ritual das cinzas, acontece nas igrejas católicas, onde o padre, o oficiante,
ele faz uma cruzinha de cinza para relembrar os tempos em que as pessoas cobriam o corpo de cinza para demonstrar indignação, tristeza. Bom dia, cavaleiro. Bom dia. E submissão a Deus. Mas já falei um pouco sobre isso ontem. Infelizmente é uma festa que está aí, não tem muito o que fazer. O que você pode fazer é tomar a sua própria decisão e não se deixar levar pelas instituições religiosas. E aqui só não estou falando de A, não. Estou falando de A, B, C, D, E, todas. Até aquela maravilhosa instituição a que eu pertenço, também é apenas uma instituição. Somente. As igrejas são instrumentos de Deus aqui na Terra. Ele usa de um modo ou de outro. Apesar de seus erros, porque elas estão imbuídas de erros. Muito bem, terça-feira o caso de Jó. Nós vamos estudar o caso de Jó para ver como é que Satanás ataca o homem, agride a criação de Deus. No livro de Jó, encontramos alguns vislumbres fascinantes sobre a realidade do grande conflito. Quais são esses vislumbres? Que princípios do grande conflito são revelados em Jó 1, 1 a 12 e 2, 1 a 7? Muito bem, para você que não tem muita familiaridade com o texto bíblico, a história de Jó conta como um homem que era bom, que era muito rico, perdeu tudo, inclusive a saúde, e ainda assim continuou fiel a Deus. A Bíblia começa dizendo que houve uma reunião no céu e que nessa reunião vários representantes estiveram lá. Os sabidinhos de plantão acreditam que sejam representantes de mundos, outros mundos criados por Deus e que não caíram. Aí o texto bíblico diz: no meio deles apareceu um ser, Satanás. E Deus perguntou: o que está fazendo aqui, Satanás? Onde você estava, homem? Homem não, ele não era um homem. Ele disse: eu estava rodeando a terra, passeando por ela. Essa expressão nos remete aos antigos reis, que de vez em quando saíam assim pelo campo, pelo seu principado, para observar todo o seu domínio. Então era mais ou menos, Satanás está falando como um rei falaria diante de sua possessão. Jó apresenta várias verdades. Primeira, houve um concílio no céu, não apenas um diálogo entre Deus e Satanás, já que outros seres celestiais estavam envolvidos. 2, existe alguma disputa assinalada pelo fato de Deus perguntar se Satanás havia reparado Jó. Deus perguntou: reparou Jó? Então há uma disputa aí. Por que reparar em Jó? Essa pergunta faz bastante sentido no contexto de uma disputa mais ampla e que já existia antes. Essa disputa começou lá no Éden. No Éden não, antes. Lá no céu. A disputa por adoração. Satanás queria ser adorado como Deus era adorado. 3. Enquanto o Senhor diz que Jó era íntegro, reto e temente a Deus, Satanás afirma que Jó temia a Deus apenas porque ele o protegia. Satanás disse: você está protegendo Jó, por isso ele te adora. Tira a proteção dele, tira a saúde dele, quero ver se ele vai te adorar. Aí Deus, como desafio, falou: vá, tire tudo do meu servo. E tirou. Só não tirou a vida porque Deus não deixou. E Jó, desgraçado, sentou num monte de cinzas. Daí a tradição da quarta-feira de cinzas. Sentou num monte de cinzas, jogou cinza pela cabeça e disse: tô ferrado, maldito o dia que eu nasci. E jogava a terra pela cabeça. Terra e cinza. Olha que caminhãozão bonito.
Porém, ele não amaldiçoou a Deus. Sua mulher falou: homem, esquece Deus. Veja a desgraça que ele está te fazendo. Porque eles acreditavam que era Deus que fazia isso. E ele falou assim: Jó, mulher, você está falando como louca. Quer dizer então que eu vou receber de Deus as coisas boas e não vou receber as coisas más? Isso é uma lição para nós. Quando as coisas ruins estiverem acontecendo na sua vida, aceite de bom grado. Apesar de não ser Deus que está mandando, Deus está no controle. E Ele pode te salvar ainda assim. Ainda sob desgraças, sob ataques de Satanás. Desculpa. E Satanás aqui não quer dizer nada, não é um não. A palavra Satanás significa adversário, inimigo. Então, o inimigo fez isso. Satanás é o adversário de Deus, o inimigo de Deus. Jó amava a Deus. Era uma acusação contra o caráter de Jó e contra o caráter de Deus. Veja Apocalipse 12, 10, Zacarias 3. Satanás está acusando o caráter de Jó e o caráter de Deus. Satanás alegava ser justo que Deus protegesse Jó com uma cerca. Aliás, ao contrário. Satanás alegava ser injusto que Deus protegesse Jó como em uma cerca. Sabe, você está vendo uma cerca aqui, ó, os muros. Você não está vendo, mas tá. Não vou mexer porque você está quietinho aqui no poste. Se eu mexer, vai cair. Essa cerca que protege Jó, que protege nós hoje, é a santa lei de Deus. Então Satanás acusa Deus de nos proteger com essa cerca de proteção. Isso mostra que Satanás tinha limites, ou seja, o título dessa semana é Limite de Engajamento, Regras de Engajamento. Satanás não pode fazer tudo o que quer, a tempo e a hora não. Ele tem limites, ele está sob a coleira de Deus. Deus respondeu às acusações de Satanás, permitindo que o inimigo testasse a sua teoria, mas com alguns limites. Primeiro, Deus concedeu a Satanás poder sobre tudo que Jó tinha, mas proibiu que infligisse danos pessoais a ele. Veja lá, Jó 1:12. Depois, em segundo lugar, Satanás afirmou que Jó só se preocupava consigo mesmo. Satanás disse que Jó era egoísta, enquanto que o egoísta era ele. Deus permitiu que Satanás atingisse Jó pessoalmente, mas ordenou que sua vida fosse poupada. Tá bom, pode trazer doença a ele, mas não o mate. Satanás não tem poder sobre a sua vida. Os inimigos safados, sanguinolentos, ordinários que estão aqui, são inimigos invisíveis. Eles não têm poder de matar você, a menos que Deus o consinta. Satanás trouxe calamidade contra a família de Jó, assim como ele traz calamidade contra a nossa família. Satanás está furioso contra você que adora a Deus. Mas porém o patriarca continuou a bendizer o nome do Senhor. Jó 1, 20, 22, Jó 2, 9 e 10. Ele mostrou que a acusação de Satanás era falsa. Satanás é um falso, mentiroso, sanguinolento. A história de Jó ensina várias coisas. Primeiro, existem regras de engajamento no conflito. Não é bagunçado não, meu irmão. Você vai fazer alguma coisa errada, Deus até te deixa fazer, mas Deus põe limite, tanto em você, como em Satanás, como nos anjos maus que estão por aí, como é que é? Perambulando, como é que é? Perdi a palavra. Perambulando? Esqueci, perdi.
Existem limites certos para as atuações de Satanás e seus agentes. 2. Existem parâmetros na corte celestiais pelas quais as acusações contra o Senhor são respondidas. Deus vai respondendo paulatinamente. A acusação de Satanás está sendo respondida em uma semana milenar. Já passamos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Estamos vivendo o 7º milênio. Graças a Deus que o 7º milênio é o 7º dia. É descanso para nós outros. Deus vai conceder um descanso nesse 7º milênio ao seu povo. Deus vai dar libertação. Deus vai dar júbilo e graça ainda nesse 7º milênio. Não passará essa geração sem que veja a glória de Deus, qual seja a vinda gloriosa de seu Filho Jesus, nas nuvens em glória, com muito esplendor. Existem parâmetros na corte celestial pelas quais as acusações contra o Senhor são respondidas, sem que ele viole os princípios do amor, o fundamento do governo de Deus e sua maneira de dirigir o universo e as criaturas inteligentes. Ou seja, Deus colocou limites até para si mesmo. As cenas celestiais descritas no livro de Jó nos oferecem uma visão fascinante da realidade do grande conflito e de como ele se desenrola aqui na Terra. Existe, meu amigo, um grande conflito entre Satanás e Deus. Um grande conflito permitido por Deus para que possamos ver que sua lei é boa, que seu caráter é bom, que sua lei é justa, que seu caráter é justo, santo. Deus é perfeito. A acusação de Satanás contra ele é falsa. Essa lição está muito fascinante. É uma maravilha poder estudar com você todo dia. Obrigado pela fineza da sua inscrição. Obrigado pela delicadeza do seu compartilhamento. Obrigado pela doçura da sua inscrição, compartilhação e como é que fala? Aquele lá, o joinha. Eu não posso fazer o positivo com a mão, que a minha mão está ocupada. Ó, tô aqui em frente ao hospital Rota dos Bandeirantes. O belo hospital regional de Barueri acabou de ser inaugurado. Se ele acompanhar o padrão dos hospitais regionais de Carapicuíba e de Itapevi, então nós estamos em boas mãos. Porque o trabalho lá é de excelência. Aqui também deve ser. Muito obrigado pela bondade da sua companhia. Encerro fazendo a bênção final. Que o vigia das pessoas, aquele que mora lá no alto, depois do topo do hospital, depois do sol, te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê não pouca, mas muita, 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 muita paz. Tá escuro, eu não tô vendo os botões apertados.